Carlos Eduardo Mansur, o Flamengo venceu o primeiro jogo, o jogo de ida das oitavas de final, fez 1-0 sobre o Olímpia. Bom resultado, ficou barato, foi pouco. O que você analisa sobre esse primeiro encontro entre as duas equipes, Mansur? Boa noite. Boa noite, Diniz. Boa noite, Alex. Bem-vindo. Boa noite a todo mundo que assiste a gente. Na verdade, o Flamengo leva duas vantagens para a Assunção. Uma está no placar, a outra está na diferença técnica entre os times. O Flamengo é melhor time do que o Olímpia. É lógico que o jogo confrontou o Flamengo com uma dificuldade habitual desse time e que, na verdade, eu acho que, para ser justo, qualquer equipe teria dificuldade diante do tipo de bloqueio que o Olímpia propôs. Daqui a pouco a gente até no campinho tático mostra isso um pouquinho melhor. Mas o Flamengo teve total controle do jogo, concedeu muito pouco contra-ataque ao Olímpia. Nos sustos que levou, pelo menos um deles, uma bola parada, quer dizer, o Olímpia teve pouca possibilidade de contra-ataque. E o Flamengo construiu o seu gol com uma jogada que a gente já deve ter visto algumas vezes desde 2019, né? Quando o Gabigol abre, traz a bola para o pé esquerdo, faz aquele cruzamento com a bola fechando e o Bruno Henrique na área. Às vezes é fatiada, às vezes é uma bola de curva. Hoje não foi a fatiada, foi a bola de curva. Isso. Mas o que não muda é que ela vai na cabeça do Bruno Henrique. Que tem a ver com uma situação tática do jogo e com uma mudança que o Sampaoli faz no segundo tempo. Ele deixa o Gerson um pouquinho mais aberto, fazendo o Bruno Henrique atacar um pouco mais a área, justamente para aproveitar, porque o Gabigol saía para tentar buscar uma característica dele e não deixar a área tão vazia. Ter um pouco mais de presença e aproveitar esse entendimento entre o Gabigol e o Bruno Henrique. Alex, bem-vindo aqui ao Troca de Passes, que você se divirta com a gente, mostre tudo que você conhece sobre futebol, com a sua vasta experiência, né, como jogador. Também foi técnico nas categorias de base, né, técnico do Corinthians, por exemplo, sub-20. E hoje vai estrear como comentarista aqui dos canais Globo, né, especialmente no Troca de Passes. Já te dou as boas-vindas, desejo melhor para você, que você receba o carinho do nosso grande público e já começo te perguntando sobre esse Flamengo, o quanto o Flamengo encaminhou a sua vaga para as quartas de final. Tudo bem, Alex? Bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Felipe. Bom demais te reencontrar aqui, que a gente começou junto ali em Campinas. Mansur é um mestre, gente, que honra. A recepção dessa aqui... Não há diferença agora, chegar para você só dar uma simples entrevista, agora realmente nós estamos aqui para... Entrevistei muito, Alex, em Campinas, entreter o pessoal em casa. No Corinthians, no Inter, já bastante. Parceiro de longa data. Eu só não fui treinador no 20 não, né, mas era o Danilão, a gente ficava de coordenador. Auxiliar. Eu fui de coordenador, depois fiquei de auxiliar no profissional. Isso. Mas assim, o que é de interessante a gente ver do Flamengo hoje e a gente vinha comentando? Porque... a proposta do Olímpia já é de realmente vir jogar aqui num sistema defensivo muito forte, isso eles fazem muito bem, e por isso também foi uma das melhores campanhas na primeira fase, né, Mansur, que a gente vinha falando. E ao mesmo tempo você demora um pouco para você encontrar de repente esse encaixe. Tem um mapeamento, tem atenção, tem tudo, por mais que esse time do Flamengo seja muito experiente, acabou-se depois, você vai encontrando um pouco dos espaços, jogada como a do Gabigol, que foi falado desde a época do Jesus, que aí entra a individualidade praticamente do atleta também, muitas coisas ali, elas não são treinadas, né? Então a parte emocional no primeiro tempo, o Flamengo ficou naquela, rodando um pouco mais, sem muita infiltração, e que era também de uma proposta de jogo, e o Olímpia não se propôs muito a jogar, realmente veio com essa estratégia de levar um pouco mais o jogo para lá, numa chance ou outra, mas é interessante ver porque são desafios que daqui para frente o Flamengo e todos os times vão acabar enfrentando, principalmente os times de melhor qualidade. Agora, uma coisa que ficou muito clara, né? O gramado do Maracanã não está 100%, né? Em alguns lances, né, Mansur? Para dominar a bola, o jogador tinha que dar 2, 3 toques na bola, atrasando um pouco um jogo que costuma ser de mais velocidade do Flamengo. Em vários momentos deu para perceber que o gramado atrapalhou um pouco o futebol do Flamengo. Talvez jogando em Assunção contra o Olímpia, num gramado melhor, né? O gramado do Defensores del Chaco costuma estar bom, né? Para a prática do futebol. Talvez isso seja um ponto a favor, né? Apesar de todo o ambiente desfavorável, porque a torcida do Olímpia é muito grande lá e lota estádio. A partir do momento que o Flamengo conseguir um pouco de retenção de bola, evitar que o jogo vá para o terreno que o Olímpia vai conduzir o jogo, que é um jogo um pouco mais físico, de choque, de tentativa de imposição. O Flamengo vai ser um pouco mais testado em duelos do seu sistema defensivo, provavelmente tendo que proteger um pouco mais a área do que hoje. Hoje os defensores do Flamengo passaram boa parte do jogo, pelo menos a 40 metros do gol. É uma situação de jogo muito diferente. Agora, é uma situação que é até lamentável, que você
O Maracanã fecha, o Maracanã troca grama, o Maracanã anuncia a colocação de grama de inverno, reforma de gramado e passa, não dura um mês sem que a gente veja um jogo como o de hoje. A diferença num jogo em que você precisa ter rapidez, rapidez não significa sair correndo com a bola, é rapidez no domínio para você matar a bola e dar sequência a uma jogada, uma troca de passe rápida. Eram vários os momentos em que você via que a jogada estava ajustada para sair, o jogador estava na posição correta, tinha a opção de passe, mas até você controlar a bola, dar 2, 3 toques, a marcação, que era muito justa, acabava chegando. E o Flamengo, para quem estava precisando criar num espaço muito curto, o Maracanã foi mais um dos obstáculos. É muito mais fácil para quem está destruindo, né, Alex? Às vezes aquele passe de primeira que Arrascaeta, Everton Ribeiro, eles conseguem encontrar um Gabigol fazendo um facão, Bruno Henrique infiltrando. O gramado faz com que essas bolas não sejam tão naturais, né? Acabem ficando um pouco mais difíceis de serem encontradas. Com certeza. Ele vai de encontro a esse propósito do marcador, do time que está com essa proposta, porque você tem que pensar em algo além. Por isso que eu acho que, de repente, o Flamengo ele poderia ter conseguido ou ter ido atrás de buscar um pouco mais de profundidade para dar um pouco mais de susto nesse sistema, mesmo com o campo ruim do Maracanã, para poder ver se mexia algo no time do Olímpia, que eles foram frios, né? Eles estavam muito tranquilos na proposta de jogo, mas realmente o campo do Maracanã, desde a época que jogava ainda tinha esse problema. E é um pecado, é um crime. De difícil solução, né? Porque o Maracanã, ele recebe jogos, por exemplo, de Flamengo e Fluminense. Isso. A gente percebe aqui no Brasil que os estádios que tem um clube só jogando, né, tem gramados muito bons, quase perfeitos. Os estádios que tem mais de um clube jogando já tem mais dificuldades. É o caso do Maracanã, é o caso do Mineirão, também por causa dos shows lá, né, que acontecem com frequência. O Independência, que sempre foi um ótimo gramado, também está tendo dificuldades lá, porque os clubes estão fugindo um pouco do Mineirão pela questão dos shows. A gente vê o mesmo acontecendo no Castelão, em Fortaleza, né? Porque o Fortaleza e o Ceará disputam os jogos nos mesmos estádios. São estádios que estão com dificuldade para solucionar esse problema da grama. Acho que não é nem falta de vontade, de desejo, mas acho que os brasileiros não conseguiram encontrar soluções para estádios que recebem mais de um clube para jogar lá, né? Então, invariavelmente, eles acabam fazendo no mínimo 2 jogos por semana nesses estádios. O que acontece é que muita gente argumenta, mas historicamente o Maracanã sempre teve quase todos os grandes do Rio jogando lá. Há um tempo atrás não existia o Newton Santos, durante muito tempo o próprio Vasco jogou muitas partidas do Maracanã, e você volta anos 80, anos 70. A questão é, primeiro, do jogo. Experimenta pegar um VT e olha um jogo daquela época. O gramado era ruim. Para os padrões que se exige hoje como bom gramado, era ruim. E o Maracanã naquela época era um dos melhores. Né? Se a gente comparar o Maracanã daquela época, que não era perfeito, né? O de hoje, por exemplo, é muito melhor do que era daquela época. Mas ainda assim, porque a bola era viva. Exato. Só que o padrão da época indicava que aquilo era um modelo de excelência. Além disso, você tem o tipo de grama atual, ele também exige uma quantidade menor de jogos, porque ele fica desgastado com mais facilidade. E é uma questão que vai entrar em diversos temas que são inclusive políticos do Maracanã, de gestão do estádio, de tipo de licitação, dificuldade de se colocar uma licitação definitiva na rua. Quase sempre, por questões políticas, precisa abrir janelas para que outros clubes possam eventualmente jogar no estádio. Você não vai conseguir ter um modelo em que um clube apenas jogue. O Maracanã é uma questão de difícil solução. Por isso, há algum tempo eu defendo que o Clube do Rio, que quiser ter um modelo de estádio sustentável do ponto de vista técnico e econômico como unidade geradora de negócio, ele em algum momento vai precisar partir para o estádio próprio, porque a solução do Maracanã é muito difícil de enxergar, o que é um pecado pelo tamanho de monumento que é esse estádio. Sem dúvida. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada nos números do jogo, para a gente mostrar o tamanho da diferença, por exemplo, de posse de bola, de Flamengo e Olímpia. É um time só que quis jogar, o outro se propôs a se defender e conseguiu sair. Imagino eu que o Olímpia deve estar satisfeito com o resultado de 1-0 para o Flamengo. Posse de bola, 72% para o Flamengo contra 28% do Olímpia. Foram 14 finalizações do Flamengo a 4 do time paraguaio. 4 finalizações no gol do Flamengo contra 1 do Olímpia. Vale lembrar que quando a bola vai na trave, não conta a finalização no gol. Trave é finalização, mas não é finalização no alvo. E o Olímpia acertou 2. Então não estranhem vocês aí de casa que só aparece uma finalização no alvo do Olímpia. As 2 finalizações na trave são consideradas... Uma delas, nem sei se conta como finalização, né? Goleiro, né? É uma bola cruzada e o Matheus Cunha dá o tapa nela.
Escanteios 8-4 para o Flamengo, faltas cometidas 15 do Olímpia, 6 apenas do Flamengo. O Flamengo teve um impedimento contra nenhum do Olímpia. Vamos virar a página para a gente mostrar a quantidade de passes trocados pelo Flamengo. 719. É muito passe trocado, né? Quando um time já é dominante sobre outro, a média ali é 550. O Flamengo trocou 719. Com acerto alto. Acerto muito alto, 90%. Contra apenas 230 passes do Olímpia e 69% de acerto. O Olímpia teve muita dificuldade para ficar com a bola. 5-12 em desarmes, 2 cartões para o Flamengo, 4 para o Olímpia. A gente não teve nenhuma expulsão. E dá uma olhada no campinho, no mapa de calor, Alex. O Olímpia todo concentrado ali dentro da sua área. Veja que não há nenhuma área do campo em vermelho do time do Olímpia, né? Praticamente só jogou se defendendo, enquanto que o Flamengo, né, usou muito ali o lado do centro-esquerda ali do campo. Que é o né? centro do Bruno Henrique, né, cara? É o que mais produziu. E a Arrascaeta, né, Alex? É isso daí. Com o Gerson também, é bem claro. E a gente vinha falando no jogo do Wesley, você pode ver que na direita do Flamengo não conseguiu ter tanta construção, porque era por ali também que o volante capitão, ele entrava às vezes para fazer uma linha de 6 se o Everton vinha por dentro. Então eles estudaram bem, o Arce armou bem legal para poder ficar realmente dessa forma e ter muito mais passes que fossem horizontais do que verticais, na verdade. Né? E eu disse aqui há pouco que imagino que o Olímpia tenha saído satisfeito do Maracanã com o resultado de 1-0. Você concorda, Alex? Ou acha que perder nunca é bom resultado? Eu acho que eles saem super satisfeitos. Até porque eles, 2 bolas perigosas que eles tiveram, que eles chegaram, eles demonstraram que eles também podem. Então a gente fica sempre pensando, poxa vida, se de repente eles tivessem um pouco mais de coragem, será que não poderia ter saído com com um resultado melhor? Só que daí, eu lembro, Mansur, sempre quando você vai para um jogo já com um pensamento estratégico limitado, você naturalmente você não vai desenvolver aquilo que você não programou. Então, emocionalmente, o jogo estava com isso. Só que também teve um detalhe eu gosto muito de ver e sempre gostei de ver comportamentos no futebol. E o comportamento do time do Flamengo, ele também estava paciente. Uma bola, várias bolas rodando e o movimento de defesa, se você for analisar em plano tático, do Olímpia, ele também estava mais lento, porque você não provocava algo para eles mudarem. Primeiro tempo principalmente, né, Alex? Foi meio lento do Flamengo, né? E foi meio lento, por isso que eu falo, eu acho que é um jogo muito cuidadoso e acontece, às vezes você não espera, porque você chega no jogo, você pensa que vai pressionar e você vai conseguir tirar alguma vantagem, só que naquele momento você não conseguiu. Aí te frustra um pouco e você tem que encontrar outros meios. Pouca jogada individual que fosse pelo meio. Então, às vezes, infiltração, né? Um facão que a gente chama ali. Para você criar, desorganizar alguma coisa, você precisa realmente de algo também individual. Agora, eu fico muito curioso para saber qual será o comportamento do Olímpia no jogo da volta em casa, né? Porque atacar o Flamengo talvez não seja a melhor estratégia, embora o Olímpia precise vencer o jogo, né? Por um resultado simples, para pelo menos levar para pênaltis. Porque atacar esse Flamengo, você acaba se expondo ao contra-ataque, né? A velocidade de um Bruno Henrique, né? De um Gabigol, a qualidade do Arrascaeta, do Everton Ribeiro e do Gerson para colocar os atacantes em boa situação. Imagino que seja um dilema pro técnico do Olímpia, o Arce, pensando no jogo da volta, não, Mansur? Eu acho que vai ser, mas eu acho que vai ser um Olímpia com iniciativa. Evidente. O Olímpia do Maracanã, obviamente, não vai ser. Agora, eu acho que vai ser um Olímpia com mais iniciativa e tentando pressionar o Flamengo. E vai ser um time que vai tentar muito levar o jogo para uma disputa um pouco mais física. Sobre a questão do que a gente viu no mapa de calor, que é o setor, vamos dizer, a zona intermediária do campo mais ocupada pelo Flamengo, eu acho que dá para entender, se a gente puder olhar, podemos olhar o campinho aqui agora, porque assim, a gente tem aqui aqui é mais ou menos o Flamengo desenhado no papel, mas o jogo não aconteceu assim, né? Porque praticamente foi o Flamengo o tempo todo em organização ofensiva. O Flamengo em organização ofensiva, ele basicamente era isso aqui, 3 jogadores por trás, né? O Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Ayrton, o Alan, fazendo uma saída de 3 mais 1. O Bruno Henrique iniciando as jogadas aberto, bem aberto por aqui o Wesley, e uma tentativa de ter 3 meias por dentro. Gerson, mais pela esquerda, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Quase sempre com algo que é o jogo que o Sampaoli propõe, que são essas zonas do campo praticamente quase sempre ocupadas. O que acontecia era muita mudança. Eventualmente o Everton Ribeiro vindo receber uma bola aberta, o Wesley um pouco mais por dentro, às vezes o Gabigol saía para vir aqui, alguém ocupava o espaço, mas o Flamengo quase sempre mantendo formato.
procurando ter as aproximações no setor e manter formato. O que acontecia? Como basicamente era o Wesley quase todo o tempo que jogava por aqui, pelo lado direito, o meia pela esquerda, que era o Ivan Torres, seguia o Wesley, se juntando à linha de 4 defensores. Quando por aqui o Gerson e o Bruno Henrique ameaçavam fazer uma combinação, pelo lado direito o outro meia, que era o Cardoso, também baixava, chegando o Olímpia a ter 6 homens na última linha e o Flamengo empurrava muito essa linha para defender a área. Onde estava o espaço no jogo? O espaço estava nesse setor, que nesse desenho aqui está ocupado por Everton Ribeiro e por Gerson, basicamente, mas eventualmente podiam ser outros jogadores, que eram a meia direita e a meia esquerda, porque sobravam 3 homens do Olímpia para defender quase toda a largura do campo. Quando o Flamengo invertia de um lado para o outro, encontrava. Não é por acaso que as finalizações mais perigosas do Flamengo foram um chute do Gerson dessa posição, um chute do Ayrton dessa posição, atacando por trás e ocupando esse espaço, e uma bola do Everton Ribeiro também nesse setor. O que acontece no segundo tempo de transformação desse Flamengo? E aí é um detalhe importante. Primeira providência. Quando o Flamengo se organiza ofensivamente, o Gerson passa a ser o homem mais aberto e o Bruno Henrique vem atacar por aqui, para ter mais facilidade de atacar a área, especialmente quando o Gabriel fizesse o movimento para fora. E é justamente essa mudança, sai o gol, né? somada a esse espaço que a gente estava se referindo agora, na entrada da área, um pouquinho mais pelos lados, onde os volantes tinham dificuldade de cobrir, que o Gabriel veio receber a bola, fez o cruzamento e o Bruno Henrique marcou o gol do Flamengo. O que eu acho que o Flamengo teve uma quantidade de trocada de passe grande, como o Alex citou, por vezes passes mais simples, mais curtos, mas talvez uma preocupação também de ter a bola, de mover a bola, mas de não perder a bola e permitir o contra-ataque sem que o time tivesse organizado para defender. Eu acho que no todo o Flamengo fez um bom jogo consistente, muito controlado, teve as suas chances, teve uma ótima bola com o Bruno Henrique no segundo tempo, num grande lance do Arrascaeta, que podia ter sido o 2-0, talvez a outra chance mais clara do jogo, além do gol. Não é a vantagem que talvez o torcedor do Flamengo tenha sonhado, mas num confronto desse tipo, é uma vantagem a se valorizar. Além do que o Flamengo tem tecnicamente melhores jogadores, mas vai para o Paraguai com bastante trabalho, com boa parte do trabalho ainda por fazer. O Flamengo não sai do Maracanã com boa parte do trabalho concluído. Hoje o Pedro não jogou, né? Por causa de uma punição que sofreu por indisciplina, né? O fato de não ter ido se aquecer depois do comando do ex-preparador físico do Flamengo. O Bruno Henrique, o Pedro acabou ficando de fora desse jogo de hoje contra o Olímpia. Do jeito que o jogo estava desenhado, você acha que uma peça com o Pedro poderia ter feito a diferença, Alex, no segundo tempo, que seja? O Pedro sempre vai poder fazer uma diferença, mas eu acho que o problema do Flamengo não era essa questão desse cara lá, tanto que o Bruno Henrique ele faz o gol ali entre os zagueiros. Né? Eu acho que era muito mais da questão que o Mansur mostrou muito bem, porque no sistema que eles estavam jogando, o Olímpia, tem uma cilada aí, que é o que? Eles fecham muito por dentro e deixam a beirada. O que o jogador como o Everton, como o Arrascaeta, Gerson faz? Eles vêm nesse posicionamento... Tem que aprender a mexer. Isso, vai lá, pode ir. Nesses posicionamentos aqui, quem que estava jogando nesses posicionamentos praticamente era o Fabrício Bruno. Que às vezes ele vinha articular. Será que não poderia ter colocado o Alan? Assim, gente, nós começando aqui hoje, a gente não treinou, a gente não está acompanhando os caras, porém, lógico que naturalmente agora a gente está falando o que poderia, de repente, como ideia ser feito. Para poder ter, de repente, Everton, Arrascaeta e até Gerson mesmo por dentro. Porque o Ayrton, eu acho que ele não precisava ter ficado tanto, né, Mansur? O que eu acho é que ele ficava justamente como o Sampaoli, ele costuma definir essa forma de atacar do Flamengo, nos jogos em que ele usa essa estrutura, ele define como um 3-1-3-3. Ou seja, os 3 homens por trás, o Alan como esse 1, Sim. os 3 meias por dentro. Como ele só tem um volante, né, Mansur? E os 2 homens por fora. Só que ele precisa que tenha um jogador para dar esse balanço, para ele não ficar com 7 homens à frente da linha da bola. Só 3 para trás. E aí eu acho que aí há um desfalque muito sentido hoje. Desde que voltou o Bruno Henrique, fazendo esse papel do homem mais aberto, ou na ausência do Bruno Henrique, quando ele vai buscar o jogo mais por dentro, sendo o Gerson um homem aberto, sem tanto corredor para atacar, tendo o lateral pela esquerda, sendo o terceiro homem da saída da bola pela esquerda, que era o Ayrton, fazendo esse tipo de papel, o lateral tendo esse papel, essa função no jogo, a ausência do Felipe Luiz ela é enorme. Porque é difícil você encontrar um jogador com essa capacidade
de entendimento do jogo, de achar espaço, de achar esse passe por dentro. Ele é um organizador por trás. Muito mais que o Ayrton Lucas. E aí, quando você vai enfrentar uma defesa tão fechada, você precisa que a bola saia de trás bem jogada. Mas, ao mesmo tempo, você não acha que talvez, na questão defensiva, por defender com pouca gente, ele não pensa em ter um jogador de mais vigor físico, mais velocidade para evitar contra-ataque, nesse caso do que o Felipe Luiz? Difícil. Pode ser uma ideia. Pode ser, mas eu tendo a achar que para o jogo de hoje, se ele tivesse o Felipe jogaria. Um exemplo, eu preferia imaginar, em qualquer circunstância, que fosse o Ayrton Lucas mais agudo no lugar do Gerson, ou ter uma condição do Cebolinha, porque lá vai cair 1 para 1, porque vai estar tudo por dentro, já que o Bruno Henrique está. E tanto que o Cebolinha, a hora que entrou ali no segundo tempo, ele sempre vai criar algo. Só que o Ayrton Lucas, ele tem muito volume, velocidade, ele tem tudo. Pro Gerson ficar lá, que é mais clássico, ele é melhor estar um pouco mais por dentro, porque ele vai achar um passe, é um domínio, é um raciocínio diferente para jogar ali por dentro. Agora, o Alex, não tem o mesmo vigor físico, a mesma velocidade. Não é igual, ele não é o driblador Lucas, né? dali. Então, mas aí eu tenho uma dúvida, Alex. Você que jogou, diga se eu estiver falando bobagem, aliás, você está chegando, quando eu estiver falando bobagem, pode dizer. Diga mesmo, porque ele fala bastante bobagem. Exatamente, não é tão incomum. É diferente o jogador chegar a um espaço do que já está no espaço. Perfeito. Sim. Então, o Ayrton, para mim, ele não é aquele ponta que vai receber a bola já posicionado para partir para um drible, para um enfrentamento 1 contra 1, né? Sim. Ele é melhor em projeção. Perfeito. Né? Mas ele poderia vir por trás. E aí, eventualmente, no jogo, a gente até viu ele fazendo, mas foi raro, de fato, Sim. ele fazendo essa projeção aqui pelo lado esquerdo, para atacar um dos corredores entre defensores do Olímpia. Sempre que ele fazia, o Gerson vinha fazer o balanço atrás. Sim. Para o Flamengo ficar com 4 homens por trás da linha da bola. Eu acho que ele, de fato, é melhor chegando do que estando. Sim. Perfeito. Sim. Mas aí diferente de um ponta, por exemplo. Porque se o Gerson não está lá na minha ideia, você deixa o espaço. O Gerson por trás aqui, como um segundo homem de meio campo junto com o Alan, para poder ter realmente esse passe, e o Ayrton fazendo essas infiltrações, mesma coisa do Wesley. Mas você ter Arrascaeta e Everton Ribeiro com o Gerson, com o Alan nessa qualidade de bola, é um ameaço alguma coisa, é um drible em alguém para você colocar uma bola e você ter essa velocidade dos dois, entendeu? O São Paulo me parece acreditar muito na capacidade do Gerson, além de ser um jogador com origem de meio-campista, mas essa capacidade dele de arrastar a marcação, de fazer uma infiltração, de eventualmente criar a jogada de profundidade atacando o espaço. Mas ele costuma fazer. Porque também a linha estava muito atrás, né? Não estava fácil de encontrar esse espaço. Sim. Mas ele é um jogador que, às vezes, entre lateral e zagueiro, ele entra nesse corredor para fazer Você falando isso aí, tem muito mérito do Olímpia nisso. Tem. Então, mas eles conseguiram jogar de uma maneira confortável. Porque se você for ver os movimentos do Flamengo, não teve muita troca para poder... O que a gente fala da troca? É aquela coisa da seleção de 82. O cara puxa aqui, o marcador não é nem para ele receber a bola, é para abrir o espaço para o terceiro receber. Né? Então o Flamengo, nesse sentido, ele não conseguiu coordenar. A gente não está na cabeça do Sampaoli para saber o que ele pensou. Mas ocupar... futebol é espaço-tempo, né? Os espanhóis até falam muito. Então você tem que realmente estar no espaço certo, no tempo certo. Você chega antes, vai ficar fácil de marcar. Então parece que ficou mais confortável, em muitos momentos, para o Olímpia marcar. Vai ser bom de ver Flamengo e Olímpia jogando no Paraguai. Acho que o jogo tende a ser melhor, inclusive, do que foi o de hoje no Maracanã. Detalhes, olha só. O Flamengo chega a 13 vitórias seguidas em casa na Libertadores e é a maior sequência da história do torneio. Mais um marco aí para essa geração do Flamengo. E outro detalhe, são 24 jogos sem perder em casa. A última derrota como mandante, né, em Libertadores, foi para o Peñarol em 2019. De lá para cá, fase de grupo de lá para cá, o Flamengo não perdeu mais. É uma sequência realmente significativa.